Viver com Saúde, com Adriana Lima. Boa tarde, pessoal, ligado aqui no programa Viver com Saúde desta quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019. Eu sou a jornalista Adriana Lima e ao lado do meu colega Ederson Canali, eu fico com vocês até 14 horas trazendo novidades em saúde e bem-estar. Então, pessoal, entre em contato com a gente, manda sua pergunta ou seu comentário para o nosso convidado de hoje pelo WhatsApp, que é o 992463990, e também pelo facebook.com/radioabc900, onde nós estamos ao vivo. Você pode ainda baixar o aplicativo da Rádio ABC e nos ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. O download e as funções são gratuitas. Agora então, 13 horas e 33 minutos, 13h33, 24 graus aqui em Novo Hamburgo. Vamos ao tema do dia, que são alguns mitos sobre a vesícula. Eu recebo aqui no estúdio o médico cirurgião Dr. Fábio Strauss. Boa tarde, seja bem-vindo, Dr. Fábio. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito bom, então nós agradecemos muito a tua presença aqui conosco. Dr. Fábio, muita gente, quando a gente fala na vesícula, já associa com apêndice, né? Diz assim, mas isso aí não tem função nenhuma no meu corpo, para que eu vou ter vesícula? Mas a vesícula tem função importante no nosso corpo, né? Com certeza, nada é por acaso, como a gente diz, e a vesícula tem a sua função, sim, né? Isso é um questionamento que eu tenho bastante frequente no consultório. A vesícula serve para acumular a bile, né? Que o nosso organismo, na verdade, quando a gente come gordura e fritura, estimula o funcionamento da vesícula e ela joga a bile pelos canaizinhos dela que saem no intestino, para ajudar na digestão, principalmente de fritura e gordura. E aí, no caso da pedra na vesícula, né, doutor Fábio, que é uma dor assim que, Jesus, eu não posso falar palavrão aqui nesse programa, mas eu tive, é uma dor horrível, né? Como é que ela surge no nosso organismo, doutor Fábio? Isso tem relação com a nossa alimentação? Sim, tem relação com a alimentação, né? As principais pedras que se formam são de cálculos de colesterol, que a gente chama, que são causados por colesterol, ingesta de gordura e fritura. Mas, logicamente, não é só esse fator. Existem outros fatores que aumentam a chance de ter pedra na vesícula. Aquele que a gente sempre fala quando vem, que é a genética, a história familiar. Quem tem a família, mãe, pai, irmãos que tem pedra na vesícula, tem uma tendência maior, né? A fruta não cai longe do pé, é o velho ditado. As mulheres têm uma incidência maior do que os homens também. O uso de anticoncepcional oral aumenta a chance de pedra na vesícula. Olha que interessante. Isso, e a obesidade, estar acima do peso também. Logicamente, entra a questão de estar acima do peso, entra também diretamente ligado à questão do colesterol, que a gente falou que é a principal causa de pedras, porque normalmente as pessoas que estão acima do peso acabam sendo aquelas que abusaram ou abusam da alimentação rica em gordura e fritura, que é rica em colesterol. Então são os principais fatores que a gente tem de desenvolvimento de pedra na vesícula. Interessante. Esse colesterol no nosso organismo, né, o colesterol ruim, alta no nosso organismo, doutor Fábio, ele influencia na função da vesícula? Podemos dizer aí que a vesícula fica mais preguiçosa para trabalhar? Não, na verdade ele não chega ao funcionamento, o colesterol em si, porque o que estimula, se a gente for olhar a grosso modo, o funcionamento da vesícula é a dieta com gordura e fritura. E essas dietas de gordura e fritura normalmente são ricas em colesterol, então é uma associação que a gente acaba fazendo sim. Mas não só o colesterol por si, mas o que vem junto com ele, né? Então ele acaba estimulando o funcionamento da vesícula, e se você já tem alguma predisposição dentro desses fatores que a gente falou, de ter uma pedra na vesícula, a vesícula não funciona adequadamente, formam-se os cálculos, né, as pedras, e vem essas dores que realmente os pacientes têm, é bem ruim, bem horrível mesmo, né? Então é uma associação de fatores, nunca é um fator só. Mas sim, a dieta rica em colesterol, que é basicamente a gordura e a fritura, estimulam o funcionamento da vesícula. E aí ela não funcionando direito, causa dor, né?
Muito bom. E aí, não sei se em todos os casos, como foi o que aconteceu comigo, a pessoa começa a ter alguns sinais antes, por exemplo, enjoos, mal-estar, algum tempo antes, ou é só como a pedra nos rins, aquela dor horrível e deu? Não, na verdade, assim, acaba tendo alguns sintomas de mal-estar, náusea, um desconforto quando se alimenta com comidas mais pesadas. Só que a gente não tem como a gente saber se nesse momento a pessoa já tem a pedra ou se está formando. A gente só vai saber fazendo o exame que já tem. Então, mas é difícil, infelizmente, é difícil as pessoas no primeiro sintoma, primeira vez que passa mal, já procurar o recurso médico especializado para fazer um exame. Ah, é alguma coisa que eu comi que não fez bem, abusei do X, abusei da bebida alcoólica, abusei de massa, só tomar alguma medicação por conta própria e vai passando, e aí quando procura, realmente em alguns casos já está a vesícula com muita inflamação, infecção, e aí já tem a pedra. Então a gente não tem como saber exatamente se no início dos sintomas já tinha o cálculo, né, a pedra na vesícula, ou se apareceu um pouco depois, porque é raro as pessoas, sentir hoje a primeira vez e procurar a gente. Infelizmente não é a realidade no dia a dia, né? A gente sempre vai adiando um pouquinho, né, galera? Vamos ficar atentos aí, então, aos sintomas e aos sinais que o nosso corpo passa, né? Doutor Fábio, lembrando que uma pessoa pode ter mais de um cálculo na vesícula, né? Sim, o mais comum é ter vários cálculos, né? Uma coisa importante que o pessoal diz, minha pedra não é muito grande, preciso tirar, ou minha pedra é grande, é pior ela. Então existem as características das pedras e da quantidade das pedras, isso é importante, né? As pedras, elas têm a sua... o tamanho dela pode causar algum tipo de complicação. Não tem a melhor ou a pior. O melhor é não ter pedra. Tendo pedra, realmente o tratamento é cirúrgico, independente da quantidade e do tamanho. Muito bom, bem interessante. Afinal de contas, nós precisamos ter hábitos saudáveis, porque um cálculo, uma pedrinha dessa aí, não se forma do dia para a noite, né, doutor Fábio? Não se forma do dia para a noite, não é ter abusado uma vez da refeição, não é nada disso. E realmente tem aqueles fatores que a gente falou, tem pessoas que não são obesas, que não tomam anticoncepcional, homens que é pela história familiar realmente, então acontece isso, mas a gente sempre sabe que tendo hábitos de vida saudáveis, cuidando da alimentação, atividade física, melhora em tudo e inclusive diminuindo a chance de ter pedra na vesícula, com certeza. Muito bom. O diagnóstico sempre inclui exames de imagem aí, doutor Fábio, ele pode ser clínico, como é que é isso? Na verdade, assim, hoje com a facilidade que a gente tem com ecografia abdominal, é um exame nada invasivo, rápido de fazer, sem ter um alto custo, a gente acaba pedindo sempre ecografia. A gente tem a suspeita no exame clínico, pela história do paciente, quando a gente vai examinar, palpando a barriga do paciente, a gente desconfia, mas a gente não opera ninguém sem ter um exame confirmando a pedra na vesícula. O exame clínico nos dá a dica do que pesquisar, né, conversando com o paciente, examinando. Isso é importante porque às vezes eu recebo perguntas pelas redes sociais, enfim, eu tenho isso, o que eu tenho? O próprio Conselho Federal de Medicina proíbe a gente fazer esse tipo de consulta, né? A gente conversou um outro programa sobre telemedicina, né? Sim. E nada modifica nesses casos a gente conversar com o paciente e examinar ele para saber melhor. A gente acaba pedindo de rotina uma ecografia que confirma ou não esse diagnóstico. Muito bom, bem interessante. Doutor Fábio, agora explica pra gente uma dúvida que eu acho que é comum, né? Por que a gente não pode só tirar as pedras e deixar a vesícula? Excelente questionamento, Adriana. Isso aí eu ouço todos os dias no consultório também. Porque eu brinco com os pacientes, eu digo assim, olha, se eu tirar só tuas pedras, já faz uma carteirinha de cliente meu que você vai voltar daqui a alguns meses e nós vamos estar sempre te operando, né? E eu tenho certeza que não é isso que você quer e nem o que eu quero. Eu sou cirurgião, gosto de operar, gosto de ajudar, mas eu quero resolver o problema do paciente. Então, assim, por ser vai continuar sendo a mesma pessoa, com a mesma genética, com a mesma formação, se tirar suas pedras, ele tem uma chance altíssima de, em poucos meses, já ter pedra de novo, né? Então, como a gente sabe que as pessoas vivem bem e normal, em 99,9% das vezes sem a vesícula, não tem hoje em dia o porquê a gente não fazer a cirurgia e retirar a vesícula toda, né?
Muito bom. Então, senão, carteirinha VIP no consultório do cirurgião que vai ir toda vez lá para tirar as pedras. Tá certo. Doutor Fábio, aí não tem reza brava, não tem o chá da vizinha, não tem um remédio, não tem nada que faça essa pedra ser expelida, né? Não tem. E, inclusive, quando os pacientes perguntam isso no consultório, eu digo, tomara que ela não saia da vesícula. Porque uma das principais complicações, que daí entra naquela questão que a gente falou das pedras pequenas, é ela sair pelo canalzinho da vesícula e parar num canal que junta com o pâncreas e causar pancreatite. Né? Então, tomara que não expila, eu sempre digo que não saia a pedra, porque senão causa pancreatite, é um quadro muito grave, muitas vezes tem que fazer procedimento de urgência, alguns casos a gente não consegue fazer por videolaparoscopia, precisa muitas vezes de UTI, risco de vida, então assim, torcer para que a pedra não saia do canal mesmo para não causar pancreatite, que é uma complicação bem grave, bem séria. E não tem chá, não tem reza, não tem nada para dissolver as pedras. Que nem a gente toma muito chá de quebra-pedra quando tem pedra nos rins, né? Isso, que a pedra no rim a gente torce... Ali, o pessoal de Lomba Grande sempre pegava o matinho para mim, para evitar coisas a pedra no rim a gente torce para sair sozinho, que daí ela sai do canal e sai na urina, né? Ótimo. Sem causar complicações maiores, mas na vesícula a gente torce para que não saia, para que não cause a pancreatite, que realmente é um quadro muito grave. Deixa eu mandar um abraço para nossa amiga Cida Medino, que está nos acompanhando. Olá, Cida, sempre na audiência, né? E também para o nosso proctologista, Dr. Pitágoras Killing, que também está aqui sempre nos acompanhando aqui. Esse é conhecido, né, Esse é nosso conhecido, um abraço pro amigo. Muito bom. Doutor Fábio, geralmente, então, a cirurgia, ela é por laparoscopia? Sim, hoje em dia a gente procura fazer ela por laparoscopia, técnica minimamente invasiva, que são 4 pequenos cortezinhos. Isso é uma pergunta interessante também que eu ouço com frequência. Mas só pelos cortezinhos vai sair toda a vesícula? Eu quero fazer por corte grande, que eu não quero só tirar as pedras. Então é importante essa informação que na laparoscopia, na técnica minimamente invasiva, a gente também sempre tira toda a vesícula. A gente consegue tirar ela por esses cortezinhos. A tecnologia está aí, o aperfeiçoamento tanto da parte médica como de material, e de muitos anos já, desde que ela foi introduzida, a gente tira toda a vesícula sim por laparoscopia. É uma técnica hoje, realizando ela de forma eletiva, que a gente diz de marcando cirurgia, sem estar num grau de pancreatite, essas gravidades maiores, o paciente nem internado no hospital mais fica, né, Adriana? E em média de 10 a 15 dias ele está voltando à sua atividade normal. Então não precisa se encostar, não precisa perícia, não precisa ficar deitado na cama 1 mês, 2 meses, como era no corte, na cirurgia do corte tradicional. O paciente volta para suas atividades bem rápida, um risco de infecção muito menor, tempo de internação, dor, é tudo muito melhor. Então sempre que possível, e normalmente é possível, realizar ela por videolaparoscopia. Muito bom. E aí anestesia local, né, doutor Fábio? Na anestesia geral. Anestesia geral. Geral, sempre videolaparoscopia, independente da cirurgia, a anestesia é geral que a gente faz. Quando era cirurgia por corte, dá para fazer às vezes a anestesia nas costas, tá? Mas na videolaparoscopia, independente da cirurgia, às vezes hérnia, vesícula bariátrica, enfim, sempre anestesia geral, que é hoje também, com todos os avanços da medicina, uma anestesia bem tranquila, bem segura. O paciente dorme, quando acorda está pronto, nem sabe o que aconteceu, é bem tranquilo. Recuperação bem rápida também. Muito bom, bem interessante. Doutor Fábio, agora eu fiquei curiosa, que tamanho mais ou menos tem uma vesícula? É o tamanho de uma bexiguinha, lembra as bexiguinhas de água que as crianças brincam, que a gente brincava? É mais ou menos ali uma pera, assim, uma bexiguinha pequena. A gente esvazia. Depende do tamanho da pessoa. Depende do tamanho da pessoa, da genética, da história familiar também. É lógico, pegar uma pessoa de 1,5 m e um de 2 metros, todos os seus órgãos, a tendência é que sejam um pouco maiores, e a vesícula não é diferente. Mas a gente consegue esvaziar a vesícula, tirar a bile e as pedras, dentro do abdômen, e aí tira ela como se fosse um balãozinho. Então é a mesma coisa a gente pegar um balãozinho, uma bexiguinha cheia, a gente não consegue tirar ela, mas se ela estiver vazia, ela passa por pequenos cortezinhos. Então, para o pessoal poder entender, assim, fazer essa analogia com a bexiguinha, que fica mais prático de entender, né? Então ela consegue sair inteira assim por esse cortezinho de 1 centímetro que a gente faz.
muito bom, porque a marca da cirurgia por laparoscopia, que eu já fiz também, ela é mínima. A pessoa mínima. nem vê que foi, se não me engano, ali. A impressão que eu tenho é que deu 2 pontos em cada um dos cortes, né? Isso. Como se uma pessoa tivesse caído e cortado ali uma distância de 2 pontos. Isso, né? é bem assim, é bem pequeno, né? São 2 cortes de em torno de 1 centímetro e 2 de meio centímetro. Então, assim, fica imperceptível, né? E a de dentro do umbigo que a gente faz, dependendo, obviamente, da anatomia do paciente, onde a gente consegue fazer, às vezes, pela anatomia dele, a do umbigo nem aparece. Então, assim, esteticamente também não tem nem comparação, né? E, consequentemente, menor o corte, menos dor, o paciente, no mesmo dia, já está caminhando indo para casa, né? Então, é o avanço, né? Até a recomendação ultimamente é essa, né, doutor Fábio? Ninguém usa mais ficar aquela coisa acamado, imóvel, vários Isso. dias, né? Não, Só não mesmo a tem. recuperação necessária. Ali, Com né? certeza, só aquelas pequenas horas logo depois da cirurgia e depois caminhar. Em qualquer cirurgia, quanto antes sair da cama, melhor. Menos risco, principalmente das principais complicações e mais graves, que são tromboses, que é causado por a gente ficar muito tempo acamado, mas aí é diferente, isso que veio a evolução da técnica minimamente invasiva. Antes o paciente fazia grandes incisões e tinha muita dor quando caminhava, quando saía da cama. Então acabava ficando mais restrito pela dor. E como a laparoscopia causa muito pouca dor, mesmo em cirurgias maiores, mas hoje a gente está focando na cirurgia de vesícula, poucas horas depois o paciente está caminhando sem dor. E vai para casa tomando um analgésico comum, Novalgina, dipirona, Tilenol, às vezes um anti-inflamatório, mas assim, que toma 1-2 dias e deu, não precisa mais nada, né? E, então, realmente estimula essa saída da cama mais rápido. E melhora tudo, por isso que a gente diz, menos risco de tudo para o paciente fazendo a cirurgia por laparoscopia. E até a alimentação tem uma alteração, né, doutor Fábio? Porque a pessoa quando está com esses sintomas de dor, de mal-estar, ela não consegue se alimentar direito, né? Apesar de que geralmente são pessoas que tiveram alimentação desregrada um pouco antes, né? Isso, tiveram, mas hoje também eles depois da cirurgia voltam à sua dieta normal. A gente sempre diz, não vai querer tirar o atraso aí desse mês que você estava com dor e não conseguia comer nada, não queira tirar o atraso em 15 dias até pela questão de saúde, não só relacionado à parte cirúrgica. Pela parte cirúrgica, em poucos dias depois está podendo comer de tudo de novo, tá? Mesmo na parte tirando a vesícula, que é o nosso foco de hoje, né? Então, assim, tá comendo de tudo, só que a gente pede o pessoal cuidar não só pela cirurgia, mas principalmente tentar manter um hábito mais saudável de vida pela sua saúde, não só pela recuperação cirúrgica em si, né? A gente é uma máquina e toda ela, para funcionar bem, tem que estar saudável, né? Com certeza, fica o alerta aí, pessoal. Afinal de contas, né, doutor Fábio, muitas vezes a gente se olha no espelho e fala, não, eu me aceito do jeito que eu sou, mas muitas vezes a gente esquece que a gente tem gordura visceral. Sim. Né? Essa gordura interna aí, que é resultado desses maus hábitos aí, né, doutor Fábio? Vamos deixar um alerta aí pro pessoal, né? Com certeza, e essa gordura visceral, essa gordura interna, pro pessoal entender não é só o pneuzinho aqui do lado, não. Não, a gente, às vezes a pessoa por fora não aparenta ter muita gordura e dentro tem a gordura interna. Essa é a mais grave, essa é a mais perigosa, essa que aumenta os riscos de doenças cardíacas, cardiovasculares, derrame, infarto, enfim. Então essas realmente são as mais graves, são as mais importantes. E mais uma das várias vantagens da laparoscopia é que a gente consegue ver todo o abdômen do paciente por dentro, diferente na cirurgia por corte, que a gente faz o corte na área de cima da vesícula e acaba vendo a vesícula, o fígado ali, um pouco o estômago, enfim, mas você não consegue ver todo o abdômen. E na laparoscopia a gente tem a câmera ali, a gente sempre examina todo o abdômen por dentro. Então a gente consegue ver bem essas diferenças sim na laparoscopia. E o alerta é esse, né? Vida saudável, dieta saudável, não quer dizer que nunca pode comer, abusar, um X, um rodízio de pizza, todo mundo gosta. O que não pode é que esse hábito seja diário, né? Tá numa festa, tá num aniversário, tá num evento, logicamente. Agora não pode ser isso o dia a dia e lembrar sempre de atividade física, que isso aí, né? Isso é fundamental e atividade física não é só o futebolzinho de sábado à tarde, né? Muito bom. Qualquer coisa vem fazer crossfit comigo e com o Dr. Pitágoras, né, gente? Isso aí. Muito bom. Doutor Fábio, uma pergunta frequente também é se no caso da pedra na vesícula,
a gente pode fazer a litotripsia, que é aquela, digamos, aquele procedimento que na questão renal, né, do cálculo renal, quebra as pedras, né? A gente poderia fazer isso na vesícula? Não, a gente não faz porque a gente quebrar as pedras tem duas coisas. A gente vai tirar as pedras só, não a vesícula, e algumas, quando a gente fragmentar elas, caso elas sejam as maiores, ela pode acontecer aquilo que a gente disse dela sair pelo canal da vesícula. Então, ela sai por lá e a gente acaba estimulando uma gravidade no quadro que é a pancreatite. Tanto que um dos cuidados que a gente sempre tem na técnica cirúrgica é não mexer muito na vesícula durante a própria cirurgia, só o necessário, para a gente não estimular nenhuma pedrinha da vesícula a sair pelo canal até que a gente dê os pontos ali e feche o canal. Porque se a gente estimular isso, a gente pode estimular uma pedrinha sair pelo canalzinho e o paciente acaba tendo pancreatite depois da cirurgia. Interessante. Né? Então isso faz parte da técnica cirúrgica. Então não tem, e como a gente vai tirar tudo da vesícula, a gente primeira coisa já fecha o canalzinho dela, daí depois faz o resto da cirurgia de tirar a vesícula que está grudada no fígado, enfim, e aí já tira a vesícula toda. E a gente acaba quebrando com pinça normal, não técnica de litotripsia, porque no rim a gente quebra a pedra porque o rim vai ficar lá. Então o teu foco é quebrar a pedra e fazer com que os farelos dessa pedra saiam pela urina. E na vesícula a gente não quer que ela saia da vesícula, então a gente não mexe na pedra antes de descolar toda a vesícula, fechar esse canalzinho, daí sim a gente quebra a pedra e vai tirando ela por esse buraquinho de 1 centímetro e depois tira o resto tira toda a vesícula por ali. Então são coisas diferentes, porque a gente não tem como viver sem rim, né? E com vesícula a gente vive normalmente. Justamente, como é que é a vida de uma pessoa sem a vesícula, doutor Fábio? Vai fazer falta aí, principalmente na função digestiva, né? Sim, na verdade a bile produzida pelo fígado, em vez dela dar uma paradinha ali na vesícula, ela vai direto para o intestino, não vai ter mais a coleção e o estímulo só após a ingesta de gordura e fritura. É isso que vai mudar. Né? E aí os pacientes, como normalmente a gente comentou, eles não comiam, não conseguiam comer as coisas mais pesadas, depois eles comem normalmente, não vai ter vida normal. Isso aí é bem tranquilo, a pessoa vive normal sem a vesícula. Isso é muito interessante. Pessoal, há um tempo a gente estava falando aqui no nosso programa aqui no Viver com Saúde sobre a formação da placa de ateroma, que é essa obstrução, no caso das veias e artérias aí que levam ao infarto. No caso da placa de ateroma, a gente tem aí 12, 15, 20 anos para a formação dela, né, doutor Fábio? Ou seja, não é nada da noite para o dia, né? Não. A formação da pedra na vesícula também é a mesma coisa, não é nada da noite para o dia, né? Então vamos cuidar dos nossos hábitos aí ao longo do tempo, né? Com certeza, isso é fundamental, não é da noite para o dia, não é por ter abusado uma vez de uma refeição, realmente um somatório de fatores e somatórios de maus hábitos alimentares e maus hábitos de vida. É a coisa mais frequente de causar a pedra na vesícula, né? Não é do dia para a noite. E importante isso, a gente tem operado pacientes cada vez mais jovens de pedra na vesícula. Isso mostra que os maus hábitos estão vindo desde cedo. Né? Infelizmente, a gente vê que a população tem tido mais obesidade, né? A obesidade infantil aumentou muito, é uma endemia aí na questão de saúde pública, e junto vem os problemas de saúde, e dentre eles a pedra na vesícula em pacientes jovens, pacientes de 14, 15, 16 anos, já estão tendo pedra na vesícula. A gente já tem realizado algumas cirurgias em pacientes bem novos mesmo. Olha só. Doutor Fábio, tu se lembra de algum estudo ou de alguma cirurgia que o senhor tenha participado que tem um máximo de cálculos que o senhor já viu dentro da vesícula ali? Sim, tem 2 histórias de pacientes meus que eu operei. Um deles tinha uma pedra enorme que ocupava toda a vesícula, que muito provavelmente ele tinha múltiplas pedras que acabaram se grudando. Então assim, a gente, para destruir elas, para tirar, foi bem demorada a cirurgia. Você não conseguia segurar a vesícula porque ela era toda uma pedra só. Nossa. Né? A vesícula, muita inflamação, muitos anos com certeza de evolução. E eu já tive um paciente que contou e teve 58 pedras. A gente não contou, a gente viu que tinha uma quantidade enorme. E aí quando ele voltou no consultório, ele me trouxe o frasquinho: doutor, eu contei, tinha 58 pedras. Olha só. Gravei esse número também,
porque é um número bem alto. Então esses 2 casos foram bem... não tem como a gente esquecer, né? Nossa, então realmente, isso são coisas que não acontecem do dia pra noite. Não foi de um fim de semana que isso aconteceu, com certeza, né? Muitas vezes as pessoas têm enjoo, têm queimação, têm azia e vai deixando, é só uma gastrite, comer alguma coisa e tal, a dor vai só aumentando, né, doutor Fábio? Isso, a dor... Chega a ser um caso de emergência, Chega, né? às vezes, chega o caso com infecção e a gente tem que operar de emergência sim. Vesícula com inflamação, com infecção, com pus, com abscessos, que é pus dentro da barriga, e logicamente aí é um quadro muito mais grave. A gente também consegue fazer a cirurgia nesses casos por laparoscopia. E só que daí a recuperação do paciente é um pouco mais demorada. Porém, inclusive eu operei há menos de um mês um caso assim, de um homem. Normalmente esses casos é homem, porque o homem é mais resistente aí no médico, né? E só que assim, o paciente estava vindo com dor já há muito tempo e até que descobriu. E por mais que ele tenha tido infecção e tudo, no mesmo dia da cirurgia, algumas horas depois, as palavras dele mesmo a dor que eu sinto agora da cirurgia é muito menor do que o que eu tinha antes. Por mais que tenha sido uma cirurgia mais demorada, mais agressiva, assim, pelo quadro que ele estava, a gente fez por videolaparoscopia, tudo. A dor dos cortezinhos ali eram muito menores do que o que ele tinha tido nos últimos 30 dias pelas crises recorrentes que ele teve. Olha só. Então, assim, realmente tem. E homem... Vamos lá, né, pessoal? Não acha que é só um mal-estar, que é só alguma coisa que comeu, foi só o churrasco do futebol. Vamos se cuidar, quem tem os sintomas procure seu médico, porque as mulheres a gente sabe que procuram muito mais frequente quando os sintomas estão iniciais, mas os homens são mais resistentes de procurar ajuda, né? Sempre acham que não é nada e que com eles não vai dar nada. Com certeza, pessoal, fica aí o alerta. Eu quero então agradecer a participação do médico cirurgião, Dr. Fábio Strauss. Obrigada, viu, Dr. Fábio? Eu que agradeço, Adriana, mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com o teu pessoal. Um abraço a todos aí que estão nos ouvindo. Muito bom. Eu fico por aqui então, pessoal, e volto amanhã às 13h30 com mais um Viver com Saúde. Tchau, tchau. Dizem que errar é humano, mas existem outras coisas que definem melhor a nossa espécie. Queremos desvendar o desconhecido, transformar o mundo. E se transformar o mundo é humano, experimentar é humano, descobrir é humano, inovar é humano. Vestibular Fevale, cursos presenciais e digitais. Agende sua prova em fevale.br/ingresso. Fevale 50 anos. Inovação para